Tripulante, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o Jaspion talvez fosse o herói mais bem equipado da história da Tokusatsu? Enquanto muitos heróis tinham apenas uma espada ou uma arma, o Jaspion tinha um verdadeiro arsenal. Se ligue só porque Jaspion é diferenciado. Ele tinha uma moto de combate, onde ele chegava largando doces, soltando raios, mísseis. Ele tinha também um carro equipado com arma laser e chegava desassombrando tudo. Armas de energia, tecnologia alienígena. Quando tudo parecia perdido, um gigante de aço surgia para mudar completamente a batalha. Mas você sabia para que servia cada um desses equipamentos? Hoje o comandante Rasta vai mostrar todos eles. Tenho certeza que alguns detalhes vão te surpreender. Saudações tripulantes da nave Rasta. Eu sou o comandante Rasta e hoje vamos embarcar em uma viagem direto para o planeta Eden. Mas antes de começarmos a largar o doce, já se inscreve na nave Rasta, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nostálgico como esse. Porque aqui na nave Rasta, a nostalgia sempre decola em velocidade máxima. Mas antes de falar dos veículos, a gente precisa começar pelo equipamento mais importante do Jaspion, a armadura Metaltex. Muita gente acha que ela era apenas uma roupa metálica, mas não. Ela era uma armadura de alta tecnologia criada no planeta Eden. Ela aumentava a força do Jaspion, protegia contra os tiros, explosões, golpes dos monstros e permitia enfrentar os inimigos mais fortes que um ser humano comum. Era praticamente uma segunda pele. E junto com essa armadura vinha a arma mais famosa da série, a lendária Laser Blade. Puta que pariu, tripulantes, era emocionante demais. Quem assistia a manchete esperava ansiosamente por aquele momento quando o Jaspion puxava a espada. A trilha sonora mudava, aí você sabia que o monstro estava com os dias contados. Era quase uma regra quando o Jaspion puxava aquela espada, que eu não sei de onde saía, que quando ele só joga a mão para trás e puxa a espada e vem. Infelizmente eu não sei de onde ela vem, tá ligado? Podia se preparar que aí vinha explosão, aí o bicho ia pegar. Mas ela não servia apenas para o golpe final. Durante a luta, a espada era usada para bloquear ataques, cortar armamentos inimigos e enfrentar os monstros do Império dos Monstros em cada combate corpo a corpo. E até hoje ela continua sendo uma das espadas mais icônicas da Tokusatsu. Mas o Jaspion, galera, ele não dependia apenas da espada. Ele também carregava uma poderosa arma de fogo chamada o Cosmos Magnum. Se eu não tiver errado, é isso. Esse era o revólver de energia do herói, capaz de disparar rajadas extremamente potentes contra soldados, robôs e criaturas menores. Na maioria das vezes, ela era a primeira arma utilizada nas batalhas. Só quando o inimigo ficava realmente perigoso, aí a Laser Blade entrava em ação. Era como aquele jogador que começa no banco, mas quando entra em campo, resolve o jogo. Mais ou menos isso, se ligou? O Cosmo Magnum, além de potente, ele era rápido, preciso e permitia ao Jaspion enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Era um equipamento indispensável durante praticamente toda a série. E agora, tripulantes, chegou a hora de falar de um dos veículos mais lembrados pelo fã do Fantástico Jaspion, a lendária Hero Wolf.
Espero que eu esteja falando correto. Que criança dos anos 80 nunca sonhou em ter uma moto daquelas? Eu mesmo olhava para Hero Wolf e pensava, quando eu crescer vou comprar uma igual. Porra nenhuma, tripulantes, que eu odeio moto, tenho medo de velocidade e não gosto de moto nem de carro, nunca aprendi a andar, só gosto só de ver, acho bonito. E mesmo assim, eu cresci, fiquei curioso como sempre, fui pesquisar para ver se tinha uma moto dessa para vender. Aí eu descobri que não existia a moto do Jaspion para vender. Eu sou meio azoado, mas vamos para o vídeo. Mas a moto do Jaspion era muito mais do que uma moto bonita. Ela era uma verdadeira máquina de combate, extremamente rápida, preparada para enfrentar terrenos difíceis. E ela era extremamente preparada para perseguições em alta velocidade. Quando um monstro daquele inventava de sair correndo, o Jaspion já chamava logo ela Alan Moto Space. Isso aí é assunto para outro vídeo, esse nome que eu citei agora, mas é assim que ele chama ela e ela vem de lá para cá voando. É isso aí, galera. O Jaspion é pura nostalgia. Ela era praticamente a companheira inseparável do nosso herói. Mas muita gente pensa que o Jaspion tinha apenas a moto. Aí muita gente se engana. O arsenal dele era muito maior do que a gente imagina, galera. Além da moto, o Jaspion também utilizava outros veículos desenvolvidos para diferentes tipos de missões. Um deles era o Gaibin Tank, era o veículo pesado do arsenal, muito mais resistente que a moto, preparado para enfrentar terrenos difíceis, romper obstáculos e fornecer apoio nas batalhas contra o Império dos Monstros. E quando a missão exigia mais forças, mais proteção, era o Gaibin Tank que entrava em ação. Ele tinha aquela função que aparecia duas brocas lá ele, aonde precisava entrar por baixo da terra ou fazer uma perfuração de uma parede de concreto ou de pedra. Era o Gaibin Tank que aí largava o doce. E além do Gaibin Tank, galera, o Jaspion também contava com uma aeronave de combate, onde ele chamava ela e ela vinha, ele entrava dentro dessa nave tipo um jato menor, e aí ele saía na captura de Magari ou de outros monstros pelo universo. E o mais interessante, tripulantes, é perceber que cada veículo tinha uma função específica. A moto era velocidade, o Gaibin Tank era força e apoio em combate, e a aeronave, galera, permitia o Jaspion navegar aonde os veículos terrestres não podiam ir. Aí era essa a função que a aeronave tinha. Caraca, maluco, o Edinho equipou o Jaspion melhor do que muito exército de filme de ficção científica. Rasta, comandante Rasta, quem é Edinho? Isso aí já é assunto para outro vídeo. Quem quiser saber mais sobre o Jaspion, deixa aí nos comentários, fala mais sobre o Jaspion, quero parte 2 disso, quero parte 2 daquilo. O comandante tá aí para largar o doce, porque sem vocês a nave não decola. Mesmo com toda essa tecnologia, ainda faltava mostrar a arma mais poderosa de todas, porque quando nenhum desses veículos era suficiente, chegava a hora do gigante despertar. Lá ele. Mas agora, tripulantes, chegou a hora de falar daquele que para muitos fãs era o verdadeiro protagonista. Quando ele aparecia na tela, eu estou falando do gigante guerreiro Dai Leão, tripulantes. Mas quando o monstro crescia, lá ele, o Jaspion se sentia acuado, então ele olhava e falava: chegou a hora, vou chamar meu companheiro. Gigante guerreiro, isso é só para quem cresceu nos anos 80 e 90. Não é para aqueles Nutellas dos anos 2000. Como eu tenho uma nora que ela é teimosa, ela falou que já assistiu o Jaspion. Ela nunca assistiu o Jaspion, assim como nós, que já tem mais de 45 anos, né? Até 37, pá. Esse sim acompanhou a história real do Jaspion. Ela pode até ter assistido, tá ligado? Mas pegou alguns cortezinhos
que passa no TikTok, no Kawaii, tem no Instagram, mas acompanhar a série todinha do começo ao fim, nunca ela fez isso. Nunca ela sabe a história realmente do Jaspion. Nem eu, que já assisti várias vezes, sei algumas coisas. Tô sabendo hoje que eu tô começando a pesquisar, a estudar, que eu tenho que saber tudo sobre isso, que eu não posso falar qualquer bobeira aqui no canal. É para quem cresceu vivendo esta emoção dos anos 80 e 90, sabe do que eu tô falando. E o gigante guerreiro Dylion não era só simplesmente um robô gigante. Ele tinha sua arma muito poderosa, ele tinha uma espada, ele tinha um soco poderoso, ele tinha um chute. Isso tudo o Jaspion usava para finalizar a batalha. O Jaspion era tipo o coração do gigante guerreiro Dylion. E logo depois de cada finalizações e de cada batalha, cada monstro que ele derrotava, aí vinha aquela cena, as explosões. Era que a gente amava quando o monstro tomava aquele prejuízo, ou da espada, ou do soco, ou do chute. E aí o gigante guerreiro ficava naquela pose de herói, e aí o monstro explodia. Era show de bola. Tripulantes, e ele não foi apenas uma máquina de combate. Ele se tornou um dos maiores símbolos da história do Tokusatsu. Então é isso, tripulantes. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o incrível arsenal do fantástico Jaspion, a armadura Metaltex, a poderosa Laser Blade, o Cosmo Magnum, a veloz Iron Wolf, os veículos de apoio que não podia faltar em cada missão. É claro, o incrível Dylion. Cada equipamento tinha sua função. Cada veículo fazia parte da missão. Nada estava ali por acaso. Agora eu quero saber de vocês, tripulantes. Qual era o seu equipamento favorito? A Laser Blade, a Hero Wolf, Gaibin Tank ou o lendário Dylion? Conta aqui nos comentários. O comandante Rasta responde todos. Deixe seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que corria para a frente da TV quando começava Jaspion. E se inscreva na nave Rasta. Eu sou o comandante Rasta e esse foi mais um voo da nave Rasta. Enquanto houver cultura pop, a nave Rasta nunca deixará de voar. Até o próximo voo, tripulantes.